Fala, meus queridos, como estão? Estamos em mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o podcast da residência de Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina do professor Aécio Góes. Hoje voltamos com mais um episódio do Café com Residente. Eu sou a Amanda, sou preceptora da residência, junto com meu co-host, João. Oi, Amanda, tudo bem? Hoje estamos aqui para entrevistar mais um dos nossos R3, Vitor Dalla Vecchia, com esse sobrenome maravilhoso. Diga oi aí, Vitinho. Vitinho não, Vitão. Então, E aí, galera, eu sou o Vitão, Vitor Dalla Vecchia, R3 aqui de Medicina de Emergência da EPM. Feliz de estar aqui participando desse nosso podcast. bem-vindo. O último foi com o Vitinho, né? Agora é Foi com o Vitão. É Vitinho e Vitão, nossa dupla dinâmica. E, de novo, a gente está sem café no Café com Residência. É verdade, gente. Desculpa por tudo. Então, Vitor, a ideia aqui é uma entrevista, basicamente, para a gente conhecer um pouquinho você. Não só a gente, mas quem está ali ouvindo do outro lado, para ver se a pessoa se identifica com o seu perfil e ver se a emergência também é para ela. Vamos lá. Então, começando, da onde você é e onde você formou? Eu sou de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Com 20 anos eu entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí. E terminei com meus 26, em 2018. Já estou ficando velho já de casa. Já. Você sempre quis medicina? Desde os 11 anos. Algum motivo 11 especial? anos. Olha, o motivo é porque eu gostava muito, tinha uma curiosidade infantil de saber o que tinha dentro do corpo humano. Então, naquela época, né, sei lá, ano 2000 mais ou menos, tinha um site que era o assustador.com. Você lembra disso? Não. Não. Pessoal, esse site não existe mais, nem adianta tentar entrar. Mas era um site que aparecia vítimas de acidente. E eu tinha muita curiosidade de entrar nesse site, olhar essas vítimas de acidente, eu com, sei lá, Deus. uns 8 anos de idade mais ou menos. Minha mãe ficava alucinada, ela achava muito estranho eu querer ver isso. E aí, olhando a pessoa por dentro, eu falava, eu acho que isso aqui é osso, eu acho que isso aqui é gordura, isso aqui é uma perna. Então, eu tinha muita curiosidade de saber o que tinha dentro da pessoa. Eu gostava muito de biologia, eu era um bom aluno. Então eu falei, é isso aí que eu vou fazer. As suas opções eram medicina ou ser um serial killer. Isso! Eu preferi escolher o caminho do bem. Você escolheu a menos pior. Isso! Se o Diego tivesse aqui, ele ia falar que ele tem um perfil mais de cirurgião, né, que é o de Então, anatomista. sem dúvida, anatomista. Olha, e eu teria que discordar veementemente Calma do que a gente vai chegar. professor Não, Diego. Segura a onda aí que a gente vai chegar nessa fase. Ah, não me seguro! Você formou em 2016. Não, formei em 2018. 2018. E aí? Foi direto para residência? Trabalhou? Como é que foi? Não, eu tinha o plano de realmente trabalhar. Você já tinha esse plano? Já tinha esse plano. Tinha dois planos, né? Ou eu entraria para o Exército, ou eu trabalharia em ou UBS, ou pronto atendimento. E durante a faculdade mesmo, né, durante o internato, eu já excluí a ideia do Exército. Eu achava que não fazia o meu perfil, e hoje eu não acho mais, eu tenho certeza que não faz o meu perfil. E depois que eu me formei, eu trabalhei em pronto atendimento, né, pronto-socorro, e eu também trabalhei numa clínica popular, que era um pouco semelhante com a UBS, e eu não gostei da clínica popular. Então isso falou ainda mais a favor da minha vontade de fazer medicina de emergência. Ele está se adiantando muito. Então, Eu não me aguento. Então, aproveitando que você já entrou nesse ponto, você decidiu medicina de emergência quando? Foi depois que formou ou durante a medicina mesmo? Olha, eu decidi no 6º ano. No 6º ano. Isso. Por quê? Olha, antes de decidir medicina de emergência, eu queria fazer GO. Mas, né, eu acho que eu não tenho cara nenhuma de GO, né? Não. Mas é estranho, GO é um incomum para vir para medicina de emergência. Você vê bastante gente da cirurgia, o pessoal da ortop, agora da GO é mais raro vir para cá. Eu gostava muito do assunto, eu gostava de parto. Durante o estudo para residência, eu gostava muito de estudar GO. Hoje em dia eu gosto de atender grávida, mas é uma coisa que eu não gostaria
de fazer para sempre. Fazer para ser. Sim. É. E Da onde surgiu a medicina de emergência? Nesse meio do caminho aí. eu fui fazer um estágio no SAMU de Jundiaí. Então, alguns veteranos meus da faculdade já faziam estágio lá durante o quinto ou sexto ano. E eu falei, caramba, eu quero fazer isso aí, eu quero ter essa experiência de vivenciar algumas emergências, de andar de ambulância e saber como funciona. E durante o internato, né, e o meu internato ele foi bem pesado, eu já estava começando a ficar um pouco desanimado, sabe? Porque trabalhava muito, muito mesmo. Alguns estágios eu tinha que chegar às 5 da manhã, eu acho que é uma coisa que não é comum para um interno, né? Mas precisava chegar às 5 da manhã para evoluir paciente, já estava ficando desanimado, cansado, e chegou o estágio da medicina de emergência, né, no SAMU. E foi ali que eu percebi que eu não tinha vontade de ir embora. Eu Que chegava, legal, poético. chegava às 19 horas, que era a hora que acabava o plantão, eu não queria ir embora e ficava pedindo para ir de final de semana, para ir no período da noite, que não era o horário normal de plantão. E aí foi o momento que eu falei, cara, eu acho que é isso aí que eu quero fazer. Interessante. Então, você já pegou na universidade no final. E não foi uma coisa para quem já ouviu os outros Cafés com Residente. Eu e a Amanda, a gente teve uns professores que estimularam a gente para essa área. O Vitinho teve o contato mais pós a residência. O Alanzinho também foi Teve um professor, um né, professor que era de também. nutrição. Então o seu foi mais contato na prática mesmo. Não teve alguém te guiando nessa direção. Foi o contato na prática e conversando também com o meu preceptor lá do SAMU, né? Porque eu pensava antes, né? Não sei se eu já estou invadindo as próximas perguntas, Provavelmente, mas toca o pau. eu pensava o seguinte, e eu acredito que quem escuta o podcast, por algum momento passou por essa dúvida. Eu posso fazer cirurgia, e aí, além de atender emergência, eu também vou saber operar. Só que quando eu estava rodando no internato, no ciclo de cirurgia geral, eu adorava ficar no pronto-socorro. E quando o residente me chamava para ir ajudar a instrumentar um apêndice, eu odiava entrar no centro cirúrgico, eu não tinha paciência de ficar lá em pé, às vezes em cirurgia oncológica, por 6 horas do lado do paciente. Então, assim, eu percebi que, tudo bem, quem faz cirurgia, com certeza, aprende emergências, aprende a parte muito bem de trauma. Só que o problema, para mim, de ser cirurgião é que tem que operar. E eu não gosto, simplesmente. Só não gosta de operar da cirurgia. Isso. Entendi. O nome cirurgia não... É interessante. Não, acho que não tocou tanto numa pergunta posterior, mas mais numa discussão que a gente teve com o Diego do se Platão fosse emergencista, que foi esse ponto mesmo. E é o ponto que a Amanda trouxe quando a gente discutiu, do que as coisas que você não gostaria de fazer. E no caso da cirurgia, o que você não gosta de fazer é cirurgia. A cirurgia, exatamente. Para mim era a morte ver o cirurgião dando nó em vasinho na barriga. Dava um nó, depois dava outro nó. Eu tava ali 4 horas vendo ele dar nó e falava, meu Deus, eu não quero fazer isso. Faz sentido. E aí você trabalhou quantos anos antes de entrar na residência? Trabalhei 2 anos. E trabalhou do que depois? Depois de quê? Não, trabalhou no quê, né? Que você falou que você tinha a ideia de trabalhar em UBS, trabalhar em pronto atendimento. Quando você se formou realmente? Para onde você foi trabalhar? Eu trabalhei... Inicialmente, eu comecei a trabalhar em 2 cidades perto de Jundiaí, que foi Itupeva e Itatiba. Atendi a porta lá com outros colegas que tinham mais experiência, né? Então eles conseguiam me ajudar bastante no fluxo. E trabalhei numa clínica popular em Várzea Paulista. Eu não gostei da clínica popular, apesar de realmente os pacientes eles eram de verdade amáveis, muito legais, eles vinham, conversavam, só que me passaram esse plantão na clínica popular falando assim, doutor, você vai atender por volta de 10 pacientes e em 2 horas você vai embora, você já resolve tudo, todo médico resolve isso aqui em 2 horas. Eu ficava 6 horas conversando com o paciente. Eu gostava muito de ter a certeza que ele entendia o que eu falava, de ter certeza de que o que eu orientava seria feito.
E o meu desgaste com 6 horas de clínica popular é muito maior do que 6 horas de emergência. E eu me divertia 100% mais na emergência. Então, clínica popular e UBS não era para mim. Apesar de ter a semelhança com a medicina de emergência de você ter que saber de tudo, né? Só que na outra Contexto. ponta do espectro. Sim, é interessante você trazer esse ponto. Em alguns países, no Canadá especificamente, as especialidades são divididas em 2 grupos, né? O grupo um dos grupos é o grupo do paciente que vai ser atendido por médico da família e comunidade e emergência, e o outro grupo são as outras especialidades. Pela proximidade mesmo das duas especialidades. A gente trata o paciente, a gente é a porta de entrada desse paciente no sistema de saúde, mas com focos diferentes, né? Um com o foco horizontal desse paciente e outro com o foco vertical da gravidade inicial, a gravidade agora desse paciente, né? Eu costumo conversar com um interno que me pergunta sobre medicina de emergência e, incrivelmente, vários dos que têm interesse por medicina de emergência também têm interesse em medicina da família. E aí eu falo que é a mesma coisa, só que diferente. Só que o oposto. É a mesma coisa, só que olhando 90 graus diferentes. Exato. Talvez um atue mais na prevenção quaternária, né? A gente já atue mais no problema em si, né? Sim. E são 2 especialidades que no funcionamento ideal do sistema de saúde vão trabalhar direto uma com a outra, né? Sim. Então esse paciente vai estar sendo atendido. A referência é contra a referência, né? A gente tem que lembrar disso. Esse paciente vai estar sendo atendido com o médico de família, na gravidade ele vai vir para a gente e na volta a gente vai mandar esse paciente de volta para continuar o atendimento dele lá. Então são 2 especialidades com muita intercorrelação. Massa. Faz E sentido. você chegou a trabalhar no SAMU depois que você se formou? Antes da residência? Antes da residência, não. Você nunca pegou emergência antes de entrar na residência? Trabalhava. Eu trabalhei durante aproximadamente 1 ano com emergência antes de entrar na residência de medicina de emergência. E assim, eu falo para o pessoal não fazer isso que eu fiz. A gente já ia perguntar, é a próxima pergunta, né? Você se arrepende? Não, eu não me arrependo, porque o contexto que eu estava inserido era diferente. Então, eu falo que eu tive muita sorte, porque eu trabalhei com medicina de emergência, mas eu tinha uma retaguarda muito boa. Então, eu não estava sozinho. Apesar de ser o médico da sala de emergência, eu não estava sozinho. Então, eu tinha colegas que eu confiava, que eles me ajudavam quando eu tinha alguma dificuldade, tanto técnica de procedimento quanto discussão de caso, só que eu realmente tive sorte. Essa não é a realidade. E hoje eu vejo o tanto de coisa que poderia ter dado errado. Então, sugiro que não faça. Se você gosta de emergência, faça a residência. É melhor para você, melhor para o paciente. Sem dúvida. Eu costumo dizer que a ignorância é uma bênção, né? Exato. A gente não sabe tudo de ruim que a gente tá pode fazer. fazendo, Exatamente. E daí você entrou na residência. Por que a EPM? O que te fez vir para cá? Nisso aí já tinha certeza absoluta que você ia fazer emergência. Certeza absoluta, eu não tinha plano B. Era isso. Agora vai, Joãozinho. Por que a EPM? Pode ser sincero, Pode tá? ser sincero, se Sim. for a única opção, não tem problema. Não. Ó, eu tive 2 opções, né? Eu passei na Unifesp e passei na Unicamp, né? Então, eu gostaria bastante de mudar para São Paulo. E desde quando eu estava no cursinho, durante a faculdade, eu sempre escutei que o Hospital São Paulo é incrível em recursos humanos. Então, tanto os profissionais que trabalham aqui, quanto a variedade imensa de pacientes com diversas doenças, você consegue encontrar aqui. Então, eu tinha certeza que seria o meu perfil, aquele perfil de SUS, paciente grave, interação, e superou, inclusive, as minhas expectativas, porque era isso e mais, coisas que eu não conseguia imaginar e que me agradou bastante depois de entrar. Mas é um jeito político de falar que a gente é pobre, mas a equipe é muito boa.
Eu rodeei, mas é isso, né? Faltam muitos recursos, mas para o médico residente te faz ter um conhecimento além da técnica que, se você consegue sobreviver e atender bem aqui, você consegue em qualquer lugar. Essa é a frase que a gente fala do R1 e o R1 sai falando no R2, R3 pra vida, né? Uhum. E como que foi o processo, os 3 anos? O que foi difícil? O que você acha, sendo o R3 agora, da visão que você tem desses 3 anos? Do que foi difícil, de que foi fácil? De tudo. Como que foram esses 3 anos? Olha, eu achei o meu R1 um pouco sofrido, sabe? Mas eu Por quê? achava... eu achei ele sofrido porque você tem uma carga de trabalho alta, apesar da gente respeitar as 60 horas semanais, você ficar 12 horas todos os dias, né, é bastante coisa. A gente cansa, né, dá um cansaço mental, e acho que por isso, né, pelo cansaço mental, que fez com que eu achasse o R1 mais complicado, né? O R2 a vida melhora muito. A vida melhora muito, não porque você fica ali sentado com a perna para cima mandando o R1 fazer, porque a gente não funciona dessa forma, mas você desenvolve outros skills, né? Você ali já sabe fazer o serviço que o R1 faz e agora você não sabe orientar. Então agora cabe a você aprender a orientar. E, no meu ponto de vista, é fácil, entre aspas, você orientar quando você já fez várias vezes antes. E no R1 você tem a chance de fazer várias vezes antes. E no R3 a vida melhora muito mais, né? Eu acho que a minha qualidade de vida é muito boa. Quais são os skills que você aprendeu no R3? Olha, no R3 eu acho que a parte mais difícil é você conseguir orientar o R2 a orientar o R1 e, ao mesmo tempo, você não ficar em cima e roubar o trabalho do R2. Porque envolve paciência, né? O R2 está aprendendo a orientar e o R1 está aprendendo a fazer. Então, se você não tem a paciência de esperar o R2 orientar, você orienta o R1, aí você passa por cima do R2. Isso daí é errado, porque o R2 também está aprendendo. Então, eu acho que orientar a orientar e esperar que isso seja feito é um soft skills difícil. Sim, falando como quem estuda muito essa parte de educação, a gente costuma definir as habilidades em alguns grupos, né? Tem 5 grupos em geral que a gente divide bem as habilidades. E a habilidade em geral é assim: na primeira fase, quando o residente ainda tem um nível 0, ele acabou de sair da escola, da universidade, tá? Ele sabe a teoria de como o negócio funciona e agora ele vai aprender na residência a propriamente fazer aquilo. Próximo passo de evolução desse residente é que ele aprenda o que pode dar errado nesse procedimento que ele aprendeu a fazer, quais são os pontos certos a fazer e quais são, passo a passo, mentalmente conseguir fazer isso. E esses são os passos de quem está ensinando o procedimento. Então você sabe tudo o que você tem que fazer, você sabe o que pode dar errado e você sabe como avaliar isso. E o terceiro nível, e o último nível, né, quando você chega no final, é a pessoa que sabe gerenciar todo o sistema, consegue avaliar todos esses pontos e consegue ensinar isso de volta. Então o nosso foco é exatamente esse que você falou, que no R1 você aprenda a fazer os procedimentos e comece o básico disso, no R2 você se torne um avaliador de erros e de possibilidades que podem acontecer e no R3 você tenha uma capacidade maior de gestão de tudo isso, tanto de ensino quanto do procedimento em si e das falhas associadas com esse procedimento. Como é que você vê o seu crescimento técnico, acadêmico, profissional? Nossa, para mim é muito fácil ver a evolução, porque como eu trabalhei antes com emergência, então eu pegando o Vitão pré-residência e o Vitão R3, não dá para comparar. Então,
cada ano que passa, do R1 para o R2, do R2 para o R3, eu penso como que eu era louco de, apesar de ter um contexto bom, de boa retaguarda, colegas ajudando, ensinando, eu era simplesmente louco de atender emergência. Então, a evolução do R1 para o R2 é gigantesca. Do R2 para o R3 também é grande. E o engraçado, né, é que, como você vive muito intensamente a residência, você muitas vezes não percebe que você está aprendendo. E você só vai perceber ali no R2 que, opa, eu já sei fazer, já sei orientar. Eu achava que eu não sabia, né? Então, ainda que você não queira aprender, você vai aprender. Ainda que você seja um residente mais ou menos, você vai sair sabendo. Porque não tem como você viver tudo isso aqui e não absorver alguma coisa. Ou você vai desistir. Ou você desiste. Né? É uma opção também para quem não aguenta. Boa. E agora? Tá acabando a residência. Quais os planos? Planos. Antes de planos, quais áreas você quer focar? Lembrando que a gente está aqui falando assim, se for diferenciar, né? Gestão, pré-hospitalar, acadêmico e sala de emergência geral. Quais são os grandes campos assim que você pretende explorar? Olha, sem dúvida o pré-hospitalar, né? Pré-hospitalar é minha paixão, eu adoro. É outra coisa de que eu entro e não me importo se tem uma ocorrência às 7 da noite e eu vou voltar para casa às 8h30, sabe? Eu gosto muito de pré-hospitalar e eu me divirto, apesar dos vários estresses, da dificuldade, né? Do cenário muitas vezes inóspito ali para você trabalhar, é muito divertido. Então o pré-hospitalar, sem dúvida. A parte acadêmica, eu já iniciei, né? Eu sou coordenador da Liga de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina de Jundiaí, de onde eu me formei. Estou tendo uma experiência muito boa com o pessoal, que tem um potencial muito bom de emergência. E eu fico realmente muito feliz e realizado vendo que eles enxergam hoje a medicina de emergência como uma especialidade a ser feita. Cada vez menos eu escuto a pergunta, né? Mas você vai ganhar a mesma coisa que o recém-formado? Mas por que você não faz cirurgia e não emergência? Então, agora, organicamente, os alunos já estão sabendo onde que a medicina de emergência está se encaixando dentro da medicina. E eu poder contribuir para isso é impagável, assim. Eu adoro de verdade. Vou continuar trabalhando no intra-hospitalar, sim. Gosto do intra-hospitalar. E a parte de gestão, a priori, ainda não. Porque eu acredito que eu preciso me especializar mais nessa parte de gestão. Gosto, mas eu ainda quero me especializar mais. Quero fazer curso, pós-graduação. Então, ainda não vou me meter a fazer alguma coisa que eu ainda não posso falar que eu vou exercer um trabalho de excelência. Beleza. E tem alguma dica pro pessoal que queira entrar? Alguma coisa que você queira... Calma. Antes de tudo, eu quero saber os planos. Quais? Planos pós-residência. Vai ficar em São Paulo, não vai? Entendi. Olha... eu vou voltar a morar em Jundiaí, mas vou continuar trabalhando em São Paulo. Tá? São Paulo é uma cidade que eu adoro para vir passear, mas para você precisar ir no banco e demorar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, não me agrada. Para você precisar trocar o óleo do carro e pagar 3 vezes mais também não me agrada. Então, assim, por uma qualidade de vida, por uma coisa mais prática, eu não quero continuar morando aqui, mas... vou continuar trabalhando aqui e não vou me desvincular de São Paulo e nem de vocês. Trabalhar com a gente no grupo de mergulho. Mas se for para mergulhar, você me chama agora, que eu vou. A gente pode fazer um episódio de medicina de mergulho, né? A gente tem que fazer né? um episódio de mergulho Bora. dentro do grupo. Amanda me influenciou a começar a mergulhar. E agora a gente está fazendo o clube de mergulho da Unifesp. Então. Da Unifesp não, do cartel. Não cartel. só da Unifesp. Então, a Amanda é influencer aqui, ó. Já me influenciou e agora eu tô
acarretando pessoas, né? Juntando gente pra Angariando gente... pessoas. Isso, acarretando não, Angariando. Aula de português com a Amanda Virei Médica. De uma comunicação não violenta. E você tem alguma dica para dar pro pessoal aí, quem quer entrar em emergência, o pessoal que está pensando nisso? Olha... Ou pra não entrar também, pode ser. Para não entrar... não, eu acho que para você entrar, eu acho que vale a pena você conseguir se imaginar depois, sabe? Então, emergência não é só dar plantão, mas quem faz emergência gosta de plantão. Então, se você é uma pessoa que vai dar um plantãozinho e se cansa, se arrasta, não gosta ou está ali só pela grana, não vale a pena fazer emergência, tá? Eu percebo que as pessoas que estão na residência, elas de fato gostam de dar plantão. E é muito comum a galera rejeitar tranquilamente uma festa, uma reunião, porque vai dar um plantãozinho no SAMU, alguma coisa assim, coisa que o pessoal gosta. E para entrar, olha, a minha preparação não teve nada de excepcional. Eu fiz cursinho, estudei bastante, eu separei o ano para isso. Gosto muito de viajar, mas foi um ano que eu não viajei. Então, assim, eu me foquei nisso e deu certo, passei. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Se eu fosse prestar um outro concurso, eu faria da mesma forma. Faria Unifesp de novo? Mas sem dúvida. Sem dúvida. E oriento todos a fazerem. Ótimo. Amandinha? Sem clubismo, quase nada. A opinião é sincera. Acredito que é isso. Muito obrigada pela presença, Vitão. Vamos te chamar de novo pra gente falar sobre pré-hospitalar, né? Colocar Alanzinho e Vitão aqui ia ser massa, né? A gente colocar. Chama que eu Mateuzinho vou adorar. Também. Nossa, vai ser muita gente pra gente poder falar de pré-hospitalar aqui. A gente tem muitas nuances na nossa residência. Vai ser um podcast de 8 horas. 8 horas. E mais, se deixar. Muito obrigada, pessoal. Esse é mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, do professor Aécio Góes. Contamos com vocês nesse episódio. Conta pra gente aqui o que vocês acharam, dá dicas também do que vocês querem que a gente converse. E tchau, tchau!